Rapaz, o Lauro Jardim hoje tá uma máquina, meu amigo. É uma coluna atrás da outra, só alfinetando o Xandão aqui, ó. Pelo sim, pelo não, o Xandão trocou o número do celular, meu amigo. Fica estranho isso, cara. Porque, pô, trocar número de celular de vez em quando até precisa, mas faz muito tempo que a gente não precisa trocar número de celular, né? Trocar número de celular era muito comum no início da telefonia, porque quando você trocava de celular era complicado pra caramba, tu tinha que ir na loja pra fazer alteração, não sei o que lá. Hoje em dia com chip é mole, você tira o chip de um celular, bota no... Ninguém mais troca número de celular, né? A menos quando você tem um problema e quer meio que fazer de conta que aquele celular não é mais seu, né? Pois é, cara, olha que coisa, o Xandão parece que já tá chegando nesse nível de desespero. Pelo sim, pelo não, o Xandão trocou o número do celular. Lembra que uma das coisas que ele falou naquela nota mentirosa dele pelo STF é que não há evidência de que tenha sido ligado para mim, porque eu troquei o número do celular, então não foi para mim não, foi para o meu celular antigo. Mas na época que foi ali, a chamada foi para o celular mesmo, pô, era o seu celular naquela época, né? Ele trocou o celular no início de fevereiro aqui, ó, quando a coisa já estava pegando, né? E realmente, cara, que coisa estranha isso, né? Vamos entender esse caso aqui. Isso aqui já começa a ser obstrução de justiça, cara. O cara tá escondendo as provas dele, cara. Tá tentando ocultar as provas dele. Eu falo para você, vou falar de novo. Alguém já pensou em tirar o passaporte do Xandão? Xandão vai fugir, cara. Ele já tá vendo que deu merda nessa parada. Agora que a Vivi Barsi abandonou, soltou a mão dele, cara. Putz, ele tá fudido. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Fiat Maréia, a bomba brasileira e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, a notinha do Lauro Jardim é criptográfica, tá? Assim, só fala isso. Xandão trocou o número do seu celular aqui, ó. Todo cuidado é pouco, né? Em 9 de fevereiro, há pouco mais de um mês antes das suas complicadas ligações, pouco menos de um mês antes das suas complicadas ligações telefônicas com Daniel Worcaro se tornarem públicas, Alexandre de Moraes trocou seu número de celular. Por quê? Porque ele é amigo do Toffoli, o Toffoli já tinha acesso àquela montanha de evidências que tinha lá da Polícia Federal sobre ligações com o Worcaro. Ele sabia que tinha ligação do Worcaro com ele, porque, né, é lógico, ele sabia, ele recebeu a ligação, ele respondeu e coisa e tal. Então ele deu um jeito de trocar o número do celular dele para, né, pelo menos agora ele conversa com outro número de celular, de repente fica mais difícil de fazer as ligações e coisa e tal, de se tocar, mas aparentemente o pessoal já está sabendo, né, o Lauro Jardim já está sabendo, se o Lauro Jardim já está sabendo, a Polícia Federal já está sabendo também, né. Então isso aqui é mais uma evidência de que o Xandão, a coisa não está muito boa não, tá? Existem outros motivos para você trocar número de celular, né? Por exemplo, um motivo que era muito comum é quando você tinha incômodo de pessoas te ameaçando, ligando para você o tempo todo. Mas a verdade é que hoje em dia todo mundo já usa aquilo que eu uso também, que é silenciar celular para ligação. Eu só recebo ligação quando alguém fala, eu quero falar com você, posso te ligar, não sei o que lá, aí eu ativo a ligação, aí eu recebo a ligação. Porque fora isso eu deixo meu celular, simplesmente não atendo ligação de ninguém. E tem também uma lista de exceção lá dos meus filhos, minha mãe, coisa e tal, o pessoal mais próximo da família que consegue me ligar. Mas todo mundo já faz isso, porque hoje em dia com o negócio de data center, de call center, é tanta gente aleatória ligando para você, que é simplesmente impossível, né? Então meio que não faz diferença muito trocar número de celular, né? O pessoal já usa esse mecanismo, isso já é padrão de não atender telefone, não atender ligação de ninguém, né? Então, aqui, ó, todo cuidado é pouco, né? Por que o Alexandre de Moraes trocou esse negócio? Já é para esconder coisa, cara. Tem outra coisa curiosa que o Lauro Jardim falou também aqui. Ó. O documento encontrado com o Worcaro intitulado Banco Master, essa conta vai ser paga pelo FGC. E, de novo, lembra, o Lauro Jardim, ele é mestre em dar recadinho que pessoas específicas entendem. Para mim, que leio essa matéria aqui, isso aqui não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Mas eu tenho certeza que para alguém isso aqui significou alguma coisa, tá? Olha só, documento encontrado com o Worcaro intitulado Banco Master, essa conta vai ser paga pelo FGC. Em meio ao material que a CPMI do INSS recebeu relativo a Daniel Worcaro, consta um texto apócrifo, ou seja, um texto que não diz quem é o autor do texto, intitulado Banco Master, essa conta vai ser paga pelo FGC. Foi encontrado dentro de um envelope pardo nas buscas feitas pela PF quando o ex-banqueiro foi preso em novembro. Então, quando ele foi preso em novembro, chegaram lá no escritório dele, tinha um envelope pardo lá, o PF pegou aquele negócio, guardou, tinha alguma coisa a ver com o Master, vamos ver o que é isso daí. É um texto sobre o Banco Master. É um texto de críticas ácidas ao modo Master de operar o sistema financeiro. Premonitório termina assim:
Quando os companheiros bancários perderem o emprego e os investidores perderem o CDB, o FGC vai ter que pagar a conta e o Banco Central vai ter que explicar por que não fez nada. E não se sabe o motivo de Vorcaro tê-lo guardado. Então repara, você que notícia é essa, Lauro Jardim? Que porra é essa? Que interessa? Tudo bem, a gente já sabe, realmente o Fundo Garantidor de Crédito teve que bancar a coisa toda, um prejuízo enorme, coisa e tal, né? Mas repara, é o recado dele. Tem alguma coisa nesse texto. A pessoa que escreveu o texto, ou quem leu esse texto, quem teve acesso a esse texto, sabe de alguma coisa a mais, porque ele não falou o texto inteiro aqui, o texto inteiro não está aqui. Aqui está só o título do texto e a conclusão do texto, dizendo que foi muito crítico ao Banco Master e não sei o que lá, e por algum motivo o Daniel Vorcaro guardou esse papel, né? E qual seria esse motivo, eu não sei. Então isso daqui é um caso clássico de recado que o Lauro Jardim está dando para algumas pessoas, as pessoas que sabem o que é esse texto, né? Para a gente fica parecendo, tem um texto criticando o Master, sei lá, o Vorcaro guardou isso porque, né, não gostou do texto, mandou censurar, não sei o que lá, e coisa e tal. Pode ser isso também, tá? Pode ser que seja um texto que ele mandou censurar, né? Colocar esse texto, ele olhou para aquilo ali, não gostou, mandou censurar o texto, pode ser isso também. Mas pode ser que tenha nesse texto alguma informação importante que ele está dando no recado. A gente está sabendo, tá? Vai vazar esse texto, hein, galera? Se prepara, Xandão. Esse texto aqui, que ninguém sabe quem é que escreveu esse texto, pode ter sido o Xandão, pode ter sido alguém que é contrário ao Xandão, pode ter sido alguma outra coisa, não sei. Né? Esse texto vai vazar, né? Vai ter mais informação por aí, né? E além disso, a gente já tem informação aqui também do Lauro Jardim. O Lauro Jardim tá uma máquina hoje, né? Delação de Daniel Vorcaro deve ser negociada com a PF, não com a PGR. O Goné se queimou nessa parada. Todo mundo já está sabendo que o Goné já está operando ativamente para livrar o Vorcaro, o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Né? E o Gilmar Mendes também, é lógico, os amiguinhos dele. Né? É o trio parada dura do STF, mais o Goné ali, que é o D'Artagnan desse trio aí, né? Desse trio dos três mosqueteiros do STF. Né? Então tá lá, o Goné já está fora da delação premiada. A delação premiada vai ser negociada com a PF aqui. Daniel Vorcaro passou a considerar a sério uma delação premiada. É óbvio, isso aqui era evidente. No momento que ele foi preso pela segunda vez, ele já sabe que agora ele está fudido. Né? Assim, ele ainda tinha expectativa antes de conseguir, com esses contatos todos que ele tinha lá em Brasília, né, alguma maneira de meio que sair ali, de transformar a gestão fraudulenta em gestão temerária, e aí pegar uma pena pequenininha, né, pagar uns 3 meses de cadeia, tá livre, não sei o que lá. Ele tava com essa expectativa ainda. Agora ele já sabe. Fudeu, meu amigo, já era. Um abraço. Né? E aí, a melhor coisa que aparece para ele agora é a delação premiada. Pelo menos fica só 2 anos de cadeia. 2 anos de cadeia é rapidinho, né, porque na verdade 1/6 você já tem progressão de regime, coisa e tal. Então meio que, né, é tranquilo para ele isso aqui, né. A intenção começou a ser discutida em janeiro, mas inicialmente apenas como uma alternativa bem distante. Né? Ou seja, ele começou a vazar isso em janeiro, porque naquela época ele não queria fazer delação premiada. Ele queria incentivar o Alexandre de Moraes e o Toffoli a protegerem ele. Pode ser que eu faça delação premiada. Tá? Então, corre aí, se vira nos 30 aí para me salvar, porque senão eu vou fazer delação premiada e aí vocês sabem que vai dar merda para vocês, né? Aí, depois da segunda prisão, ganhou tração, ou seja, ele já viu agora que não tem alternativa, vai ter que fazer delação mesmo para tentar salvar alguma coisa. Se o fizer, parte da sua equipe de defesa será mudada. Então o pessoal já está dando a dica aqui. Recentemente, uma advogada da defesa do Alexandre do Vorcaro falou que não tinha nenhuma chance de delação premiada. Delação premiada é um instituto meio contestado entre advogados. Tem advogados que gostam de fazer, tem advogados que não gostam de fazer. E então, certamente, essa advogada dele é uma das que não gosta. Então, não aceitaria fazer. Então, para ele fazer, ele vai ter que trocar parte da equipe, vai ter que demitir alguns advogados e contratar outros no lugar, né? A ideia é que a colaboração seja feita com a PF e não com a PGR, onde a avaliação é que haja menos espaço para que seja aceita. O Goné não vai aceitar nada, mas o Goné não vai aceitar nunca, mas a Polícia Federal pode ser que aceite. E se a PF aceitar, meu amigo, já tem uma vantagem grande nessa história aí, né? Primeiro que ele vai ter... A gente sabe que tem a PF do Alexandre de Moraes, mas tem a PF que não é do Alexandre de Moraes, né? Então, ou seja, tá ficando a situação de que, mais um recadinho aqui, a coisa ficou feia, né? A coisa ficou feia. Mais uma coluninha do Lauro Jardim. Almoço de Fachin com colegas do STF para discutir o Código de Conduta. O que aconteceu com esse almoço? Lembra que no auge da tensão com o Toffoli, coisa e tal, né, que o Fachin queria colocar o Código de Conduta, chegou a marcar um almoço para todo mundo conversar, para gerar os ponteiros e coisa e tal.
Acabou que a coisa foi cancelado justamente porque teve aquela denúncia da PF para o Fachin sobre o Toffoli, coisa e tal, acabaram tirando o Toffoli, a coisa ficou tão feia que, né, o almoço meio que não fazia mais sentido, né? Além disso, esse almoço também tinha a oposição aberta do Alexandre de Moraes, né? Lembra que o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Toffoli, olha só, os três, né, não queriam esse código de conduta. O resto do pessoal achava que podia ser uma boa ideia, né? Tinha alguns que não tinham muita importância, outros que achavam que era uma boa ideia, mas os três ali não queriam, né? E esse negócio meio que ficou no ar, esse almoço do Fachin, né? Aqui, ó. Nessa semana completa um mês que Edson Fachin desmarcou um almoço com outros 9 ministros em que ele iria dar o pontapé inicial nos debates internos para a adoção de um código de conduta do STF. Desde então, não se falou mais nada sobre o assunto. O código de conduta ficou um negócio tão estranho, porque tá tanta merda saindo do STF, que meio que o código de conduta meio que ficou uma coisa, né? Como é que vai resolver isso? Mas se falou sobre as condutas heterodoxas, falou muito mais sobre as condutas heterodoxas do Toffoli e do Alexandre de Moraes. Ou seja, a situação é que é isso que está pegando. O que o Lauro Jardim está falando aqui é que o STF está rachado. A gente já sabe disso, o STF está rachado. E agora, com essa mentira aberta falada pelo Alexandre de Moraes numa nota oficial do STF, eu imagino que o pessoal do STF não gostou disso, não gostou nem um pouco disso. Ficou feio para o STF. No momento que eles estão tentando salvar alguma coisa, estão tentando fazer alguma coisa positiva, o Toffoli, o Alexandre de Moraes, mente numa nota, abertamente, uma coisa que ficou feio. Todo mundo desmentiu a nota do Alexandre de Moraes, né? A situação é que, olha só, até o Guilherme Amado, que você sabe que o Guilherme Amado recebia dinheiro do Vorcaro, né? Era um dos jornalistas que recebia dinheiro do Vorcaro, segundo denúncias de algumas publicações, né? Então o Guilherme Amado, ele é da turma do Alexandre de Moraes, ele é da turma do Banco Master, ele é da turma do Vorcaro. E olha o que ele está dizendo aqui, ó. Mensagens com Vorcaro tornam inexorável que a PGR peça investigação contra Moraes. Ou seja, o Guilherme Amado, que é da turma do Alexandre de Moraes, que é super amigo dessa galera, que, porra, que ama o Alexandre de Moraes de paixão, que se derem um chute no saco do Alexandre de Moraes, quebra os dentes do Guilherme Amado, ele tá falando aqui, ó, não vai ter jeito, a PGR vai ter que abrir uma investigação contra Moraes, né? Aqui, ó. A revelação de mensagens trocadas por Daniel Vorcaro com Moraes, encontradas pela PF no celular do banqueiro, adiciona um elemento novo que deveria ser decisivo sobre tornar ou não Xandão formalmente investigado no caso do Master, né? A existência dos apps foi revelada pela jornalista Malu Gaspar. Até aqui, os indícios tangenciavam o ministro Supremo, especialmente relatos anônimos colhidos por investigação jornalística. Ou seja, foi o fato de que o Alexandre de Moraes teria ligado para o pessoal do BC para interferir junto ao Banco Master. Né, que ele teria feito várias ligações para que, né, aceitasse a compra do Master pelo BRB. Só que isso meio que não tinha uma prova cabal da coisa. Né? Agora tem prova cabal de que o Alexandre de Moraes estava agindo pelo Banco Master. Né? E essa coisa toda muda porque justamente o Alexandre de Moraes emitiu uma nota, e uma nota falsa, porque foi desmentida logo em seguida por um monte de gente. A própria mulher do Alexandre de Moraes desmentiu a nota dele, né? Aqui, ó. A Piauí coloca aqui o médico e o monstro. Repara, é o pessoal da esquerda que amava o Alexandre de Moraes. Ele está falando aqui que é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O Médico e o Monstro, vocês conhecem, né? O Médico e o Monstro é um conto famoso, histórico, que você tem uma história de um médico muito bom, muito, né, muito caridoso, que ajudava as pessoas, muito inteligente, charmoso, não sei o que lá. E ao mesmo tempo tem a história de um monstro, né, que era o monstro que quebrava coisas, destruía tudo. E no final se descobre que os dois são a mesma pessoa, né? E aqui a Piauí de novo, é mais um amante. Se der um chute no saco do Alexandre de Moraes, quebra os dentes da Piauí. E aí tá falando aqui, o médico e o monstro, Moraes. Não, o Moraes é só um monstro, tá? Vocês que estão vendo um médico nessa parada aí, né, uma pessoa boa, porque vocês não gostam do Bolsonaro e estão felizes que ele tirou o Bolsonaro da corrida eleitoral. Mas, na verdade, é só monstro. Não tem esse negócio de médico não, tá? O fato é o seguinte, o pessoal já está vendo aqui que até o pessoal da esquerda, até o pessoal aliado do Alexandre de Moraes já está vendo que não vai ter jeito não, meu amigo, a coisa subiu no telhado. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.